falando sobre UFOs. Será que existe UFOs? Qual que é a opinião dele? Daqui a pouquinho a gente vai falar de um caso de aparição do ET de Varginha. Mas vamos lá, vamos para o Marcos Pontes. Se você pensar em termos de número de galáxias, número de planetas em condições de vida, e também depende um tanto do que você define como vida, né? Existe sim uma probabilidade muito grande da existência de exobiologia, né? Eu acho sim que é possível encontrar vida em outros lugares do universo, seja lá o que for vida. Eu, como alguém que trabalha na área, que trabalha com ciência também, eu tenho que admitir a existência. É basicamente... Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Tudo bem, pessoal? Elias Batista por aqui, começando mais uma edição do Veja Isso Agora. O tema de hoje é sobre UFO. Olha aqui que eu encontrei. Isso aqui estava escondido há muito tempo. É um vídeo documentário que tem a prova sobre aparições ufológicas no sul de Minas, no Brasil. Será que realmente vai acontecer? Especialmente para esse Veja Isso Agora, nós estamos estreando até um microfone novo hoje aqui e trouxemos um convidado especial para falar sobre ETs, para falar sobre ufologia. Eu trouxe o Cristiano Ranzani. Cristiano Ferraz Ranzani. Ele é jornalista, pós-graduado em comunicação empresarial e marketing, é estudante de direito e também trabalha na agência Bradesco. Ele é gerente de pessoa jurídica do Bradesco, então não é qualquer... É o senhor Cristiano que está aqui nos estúdios hoje. Bem-vindo, Cristiano Ranzani, ao Estúdio 46. Obrigado, Elias. Muito obrigado pela oportunidade, né? O Elias é colega de faculdade, né? Nós nos graduamos e nós nos pós-graduamos juntos, né? No curso de comunicação. Agradeço desde já, né? A amizade, né? E o privilégio de estar fazendo essa entrevista com você. E queria agradecer também toda a galera aí que está nos ouvindo, né? E está acompanhando o Estúdio 46 aí nessa entrevista. Gente, primeira coisa que é inédito esse DVD aqui. Por quê? Esse DVD não foi exibido ainda nas redes sociais, YouTube, Facebook. Você pode procurar que você não vai encontrar. A Operação UFO. E a gente tava aqui, ó, de orelha em pé prestando atenção. Vamos na lata mostrar já? Olha só o naipe dos entrevistados. Marcos Pontes, o único brasileiro que foi para o espaço. Eles bateram um papo com Marcos Pontes. Vamos ouvir, vamos ver esse bate-papo do Cristiano com Marcos Pontes, falando sobre UFOs. Será que existe UFOs? Qual que é a opinião dele? Daqui a pouquinho a gente vai falar de um caso de aparição do ET de Varginha. Mas vamos lá, vamos para o Marcos Pontes. Se você pensar em termos de número de galáxias, número de planetas em condições de vida, e também depende um tanto do que você define como vida, né? Existe sim uma probabilidade muito grande da existência de exobiologia, né? Eu acho sim que é possível encontrar vida em outros lugares do universo, seja lá o que for vida. Eu, como alguém que trabalha na área, que trabalha com ciência também, eu tenho que admitir a existência. É basicamente como se você faz um experimento em que você mede alguns pontos de A até B, e aí você traça uma curva e tem os seus resultados ali. O fato da gente não ter encontrado nada até hoje que demonstrasse claramente, que provasse a existência de vida nos pontos onde a gente procurou, não quer dizer que você pode extrapolar essa curva para o restante do universo, que é muito maior do que a gente conhece, e a probabilidade, então, da existência tem que ser levada em conta. Apesar de inúmeras pesquisas e diversas missões, a ciência ainda não conseguiu provar a existência de vida fora do planeta Terra.
A maioria Essa aí dos é a voz cientistas da se Letícia Marciano. Para começar, a Letícia, ela é assim, eu conheço a Letícia também, ela mora em Caconde e eles foram se inspirar para produzir. Se você não foi ainda para Caconde, vá para Caconde, tem lá o portal 1111 e dizem que às 11h11 desce um ET lá em Caconde, isso é verdade? O que você ouviu de boatos? Então, quando a gente estava produzindo um documentário, né, a gente foi visitar esse portal 1111, porque ele tem, de certa forma, ele é um portal místico, né, que traz coisas paranormais, né, e foram avistadas algumas coisas, porque ele fica bem no alto, então já teve, né, testemunho de avistamento de objetos não identificados e tal, só que nada comprovado ainda, né, cientificamente, então foram apenas coisas avistadas. E daí foi então erguido esse monumento 1111, né, para poder fazer referência a esses objetos não identificados que apareceram naqueles arredores. É muito legal, é muito interessante. Agora, o Marcos Pontes, você conseguiu uma entrevista com o Marcos Pontes. Como é que foi que você conseguiu esse bate-papo com o astronauta brasileiro? Então, na época que a gente estava produzindo o vídeo documentário, então, o que era... Primeiramente, só para o pessoal poder entender o que era a nossa finalidade de produzir o vídeo documentário. O caso Varginha, na época, estava perto, acho que dos 25 anos, estava fazendo aniversário. E eu lembro que estava o Fantástico, exibiu algumas matérias e tal. E quando a gente foi para o último ano da faculdade, que a gente teve que produzir um vídeo, a gente queria fazer um vídeo que fosse diferente daquilo que já se produzia, né? Falasse algum assunto que fosse um pouco mais assim dinâmico, trouxesse algumas vertentes, algumas divergências de opinião, e foi o que a gente fez na época. Então a gente resolveu falar sobre ufologia. O nosso vídeo documentário, o principal intuito dele no começo foi falar sobre os contrapontos, né? Sobre o ponto da ciência, né, em questão à ufologia, e a questão também dos ufólogos e das pessoas que foram testemunhas de aparições. Então a gente contrapôs essas ideias no nosso vídeo documentário. Tanto é que o nosso vídeo documentário em nenhum momento ele fala que existe ou não existe extraterrestres, e nem sobre as aparições. Ele apenas pega os contrapontos de pessoas com pensamentos diferentes e a gente tenta montar, né, esse quebra-cabeça, e a pessoa que vai estar assistindo, né, o telespectador que vai estar vendo nosso vídeo, ele que vai analisar se ele acredita ou não, se ele é cético ou se ele acredita na aparição de seres extraterrestres. O Cristiano, como bom jornalista, escuta as duas fontes, tem logicamente que contrapor as ideias, mas eu acredito em UFOs, em ETs, que nós não estamos sozinhos no universo. Vamos ver o que um ufólogo fala que está no vídeo. Quem é o ufólogo? Como que vocês conversaram com o ufólogo? Então, só para a gente poder pegar o gancho sobre o Marcos Pontes, você tinha falado para mim na pergunta anterior. O Marcos Pontes, na verdade, quando a gente resolveu entrevistá-lo, porque o Marcos Pontes ele é o único representante brasileiro que compõe a NASA. Ele é o único representante. Até então, pelo menos eu não tenho, não tenho ciência de nenhuma outra pessoa que compõe a mesa da NASA sem ser o Marcos Pontes. E na época, nós achamos que ia ser uma coisa assim, vai ser super difícil de a gente entrevistar ele, né? Porque, nossa, a gente imaginou que nem ia conseguir. E a gente fez uma petição para a assessoria dele de comunicação, e eu falo que foi uma das entrevistas mais fáceis que a gente conseguiu, porque a gente só precisava mesmo, né, de estar presente numa palestra dele, mas ele foi super atencioso, sabe, cara, super gente boa, super bacana, humilde, sabe, atendeu a gente com muita prontidão. Então foi muito bom. A experiência que a gente teve de entrevista com ele, falo assim que foi uma coisa espetacular, porque ele demonstrou realmente que não é só um bom profissional, ele é um bom ser humano também. Então a gente teve essa ideia com ele. Quanto ao ufólogo, a gente tentou pegar alguns ufólogos aqui da região que já atuam na área da ufologia há alguns anos. E a gente conseguiu o Pedro, que era um ufólogo, né? E se eu não me engano ele chama José Carlos, outro ufólogo que nos cedeu a entrevista também.
eles moram em São João da Boa Vista e eles tiveram, né, segundo eles tiveram esse contato com seres, com aparições, né, extraterrestres quando ainda eram criança, e o que despertou neles a vontade de conhecer e estudar mais sobre o tema. Então, tanto é que eles viram a ser ufólogo, né, vieram a ser ufólogos. Então a gente conseguiu uma entrevista com eles, também não foi nada difícil, e eles contaram para nós um pouquinho, né, o vídeo é muito curto, ele tem 12 minutos, então a gente teve que enxugar muita coisa que foi falado na época. Mas eles conseguiram trazer para nós alguns casos reais, que tiveram comprovações médicas, né, sobre evidências de contato com extraterrestres. Fantástico, vamos acompanhar o que pensa o pensamento do ufólogo. Que eu olho para a rua, eu vejo duas bolas de fogo cortando o céu, muito grandes. E na hora que eu vi aquelas bolas de fogo, eu chamei meu amigo. E aí nós corremos até a minha casa para chamar os meus pais, porque nós assustamos com aquelas duas bolas de fogo. Para a nave voar, ela vai precisar receber uma força que a empurre para cima. De certas formas facilitam a existência dessa força, como uma forma triangular, por exemplo. Outras formas já iriam dificultar a existência dessa força. Era uma lua muito grande, maior que uma lua cheia, enorme. Tinha luzes azuis, alaranjadas, que essas luzes elas variavam, não era uma luz seguida. Bem no centro tinha uma luz branca, como se fosse uma estrela, mas que não brilhava. Não deu para ouvir som algum. O simples fato da nave se deslocar pela atmosfera automaticamente já produziria alguma forma de energia sonora. Na minha experiência como piloto, tanto na Força Aérea, como voando aviões civis, voando os aviões da própria NASA ou fora do planeta, né, no espaço, eu nunca tive a oportunidade de ter nenhum tipo de encontro ou vivenciar alguma coisa que não pudesse ser explicada. Então tá aí, esse é o Marcos Pontes. Nós tivemos aí a aparição também da dona Nilza, que deixa saudades em Andradas, e ela avistou, né? Nós temos aqui um documentário único falando que ela realmente viu. O que ela viu, Cristiano? Como que foi? Na verdade, quando ela relatou isso para nós, dona Nilza, né, mandar um abraço para os familiares dela. A dona Nilza era uma pessoa muito querida, né? Uma querida, e a gente sente muito saudades, né? Eu falo que pessoas igual ela deveriam ser eternas, né? Só para quem é de fora, o YouTube é nacional, mundial. Para os andradenses, a dona Nilza faz parte do grupo das 4, já veio a falecer, mas deixou grandes saudades. É uma escritora andradense, né? Historiadora. Então, historiadora, tem livros fantásticos sobre a história de Andradas. Mas o fato é, Elias, que quando a gente produziu esse documentário, que ela nos cedeu essa entrevista, ela falou que essa aparição tinha uns 18, 19 anos, e onde é o Banco do Brasil hoje era uma praça, ou era a prefeitura, eu acho que era a prefeitura, onde a prefeitura era uma praça, eu acho que era mais ou menos isso. Exatamente isso. E ela falou que o avistamento não foi só dela, tinha mais pessoas com ela, tinha cerca de 6 pessoas que puderam avistar também. E a gente está falando aí dos anos 50, né, os anos 60, onde aviões ou aeronaves eram praticamente isoladas, elas não, né, tinham muito pouco. Então, às vezes poderia ser um avião, poderia ser uma aeronave. Não, as aeronaves, elas eram, além delas serem poucas na época, né, elas produziam elas faziam um som que era muito mais visível do que hoje, né? Então, se uma aeronave estivesse voando tão baixo, igual ela falou que avistou, pelo físico Luiz Fernando, que também nos deu esse contraponto, com certeza teria feito um barulho estrondoso. E na época ela e mais as outras pessoas que avistaram, eles não perceberam som nenhum. É como se fosse uma nave parada no ar, que tinha alternâncias de luzes, né? E que no centro havia uma luz de cor branca que não fazia nenhum tipo de sonoridade. Então foi o relato que ela nos deu. Tem também a questão do Mário Rangel, que é um hipnólogo. O que vocês trouxeram para esse vídeo documentário, que é o Mário Rangel?
O Dr. Mário Rangel, ele é um médico hipnólogo, né, e é um dos mais famosos no Brasil em questão de hipnose. E no caso a gente entrevistou ele, a gente conseguiu contato com ele na cidade de São Paulo, e quando a gente foi entrevistá-lo, ele falou sobre um caso de abdução que teve, que era uma senhora, já era uma senhora de uns 60 e poucos anos, que foi abduzida na própria casa dela. Ela morava numa casa, se eu não me engano, perto de São João também, entre São João e Aguaí, se eu não me falha a memória. E uma noite ela teve uma experiência de abdução no terreiro de café da casa dela. Ela disse que foi abduzida e tal, e conta que ela entrou nessa nave, né, e que eles implantaram como se fosse um chip nela, e até então ela começou a ter muitos sintomas de saúde mesmo, cognitivos, como vômito, diarreia, e não se achava qual que era o motivo desses sintomas. E daí os médicos fizeram diversos exames, não acharam nada, o motivo que ela estava tendo isso, e ela contou que ela teve essa abdução. Então, esse caso foi levado até o Mário Rangel, que fez uma sessão de hipnose com ela na época, e regressão, né, de hipnose, e constatou que ela tinha sido realmente abduzida. Então, foi o diagnóstico que ele deu na época. Vamos acompanhar, portanto, o Mário Rangel, hipnólogo. Essa fala de um especialista é bem interessante, vamos acompanhar. Aí chegamos lá em São João da Boa Vista, eu fiz a hipnose nessa pessoa que eles supunham e não deu outra. A senhora tinha sido abduzida. Ele era um avião Cessna, 4 lugares. E depois dele ter feito vários toques e arremetidas, apareceu uma luz muito forte, como se fosse uma estrela no alto. E essa estrela veio em direção ao avião, muito rapidamente, numa velocidade incrível. E quando ele viu que parou ao lado do avião, a 30 metros do avião, era um disco voador. Existem sim esses relatos, e eu acho que deve ser dada a atenção necessária para a investigação suficiente para você distinguir ou isso é alguma coisa conhecida ou isso é algo que a gente não consegue explicar e se colocar ali como uma necessidade de investigação maior. O que eu avistei tinha aparência muito clara de ser um astro. Um pouco mais oblongo, eu diria, um pouquinho desenvolvido na vertical. Para só um minutinho. Deixa eu explicar quem que é esse senhor que tá... Esse é um dos principais nomes do Brasil. E eu vou contar para você a gafe que eu passei com ele daqui a pouco. Foi um caso meio à parte. Eu tive uma pequena participação nesse vídeo documentário, você não imagina. Primeiro você vai pesquisar quem é Osíris, né? Quem é o comandante Osíris. E eu não sabia na época, e aí depois eu vou te contar a gafe. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu queria falar para vocês dos nossos patrocinadores, que é o Clube Rio Branco, mas daqui a pouco eu falo da gafe. Clube Rio Branco, se você não é sócio do Clube Rio Branco, ainda pode se tornar sócio, fazer parte da academia do Clube Rio Branco, ficar fortão lá para praticar artes marciais, vai que você encontra um ET, né? Então você tá com artes marciais, tem boxe, tem muay thai, tem karatê, é bem interessante, também tem o Clube Campestre. Café Andradense. Toma um cafezinho, muito bom Café Andradense, eu recomendo a venda dos melhores estabelecimentos. Junto com a gente, audiovisual. A audiovisual, gente, é fantástico. Agora com revitalização automotiva, tem lá, você vai dar um trato no seu carro, é fantástico. Além, é claro, do som de qualidade. E o Colégio Junqueira, se você não conhece ainda o trabalho que o Colégio Junqueira pode propiciar para o seu filho, invista no futuro do seu filho, que é a educação. Preparando para as grandes faculdades, preparando para a vida, preparando para o futuro. O Colégio Junqueira tem um sistema objetivo. Já a metodologia Waldorf, que é uma metodologia incrível,
para as crianças, para os pequenininhos. Procure Colégio Junqueira. Bom, se deu tempo de você procurar quem é o Osíris. Primeiro, Cristiano, quem é o Osíris? Quem é esse cara? Eu até brinco que na época que a gente produziu o vídeo documentário, né, muito novos, né, muito jovens ainda e sem experiência nenhuma, a gente às vezes não tinha ideia de com quem a gente estava falando, né, em sentido de como essas pessoas são importantes no cenário brasileiro. E o Osíris Silva, ele foi o fundador, nada mais, nada menos que o fundador da Embraer no Brasil, né? Ele também já foi presidente da Petrobras e da Varig, né, nos anos passados, e também reitor do Colégio Unimonte. Então, assim, você vê que o cara é fera, né? Ele tem uma experiência, assim, Aí você um currículo bem... O naipe do Osíris. Aí eu fiquei tão fã do Osíris, eu comecei a ler, pesquisar do Osíris. Só que depois que eu cometi uma grande gafe. Qual foi a gafe? O Cristiano precisava fazer uma entrevista com o Osíris. O Cristiano já estava trabalhando, não sei se trabalhava no banco ou não. Falei, Elias, eu não posso no horário que o Osíris vai me dar entrevista. Você não grava essa entrevista para mim pelo estúdio? É lógico, nós tínhamos o estúdio, vamos gravar o Osíris. E eu não sabia quem era o Osíris, nem estava esquentando quem era o Osíris. E aí eu, por telefone, conversando com o presidente, o fundador da Embraer, um dos caras mais importantes do Brasil. O cara já foi presidente da Petrobras, de várias empresas governamentais. Tem uma história, procure a história do Osíris. Eu conversei com ele, bati um papo com ele. Gente boa demais, sem saber quem era o Osíris em si. Eu queria entrevista pro Cristiano, consegui a entrevista. Mas depois, inclusive ele me perguntou, você leu o meu livro? Eu falei, sim. Você não leu o meu livro, porque você não está sabendo dos assuntos. Você leu o livro do Osíris? Eu li depois. Depois eu confesso que eu li o livro dele, mas quando a gente fez a entrevista eu não tinha lido, não. E ele contou, gente, presidente da Embraer. E, aliás, pode procurar na internet, você não vai encontrar nunca. Você não vai encontrar. Somente nesse vídeo aqui, você vai encontrar uma entrevista exclusiva com o Osíris Silva, o fundador, o inventor, é quase que o Santos Dumont. Ele é o fundador da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. É fantástico. E aí nós batemos um papo com ele falando sobre a vez que ele viu UFO. Ele estava, acho que, comandando um operação, avião, isso. E estava vindo de Brasília, se não me engano, e viu algo estranho. Vamos acompanhar essa fala do Osíris? Vamos lá. Osíris por telefone. O que eu avistei tinha aparência muito clara de ser um astro. Um pouco mais oblongo, eu diria, um pouquinho desenvolvido na vertical. Talvez pudesse dizer até com uma gota d'água fuselada, né? Mas na realidade a diferença daquele negócio para um astro é que estava aparecendo na tela do radar. Hein? Certinho, mano. Um dos casos ufológicos mais conhecidos de nosso país é o de Varginha, no sul de Minas Gerais. Varginha, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre Varginha, mas aqui nós tivemos nesse vídeo documentário depoimento do Osíris, afirmando que ele viu algo e tem um livro dele que mostra isso, né, Cristiano? Sim, o livro dele inclusive chama Decolagem de um Sonho, né, que ele fala sobre a história da criação da Embraer no Brasil, né, e ele conta toda a trajetória dele para poder estar fundando a Embraer no Brasil, né, porque a gente sabe que toda companhia, ainda mais uma companhia aeronáutica, né, ela requer, né, muito esforço e muito valor também monetário para uma criação, né? Então ele conta sobre tudo isso, como foi esse sonho e como foi possível tornar esse sonho em realidade. E sobre esse testemunho dele, ele conta exatamente isso, que ele estava sobrevoando, estava numa operação de sobrevoando, quando ele vê que um objeto não identificado pousou ao lado da aeronave dele e acompanhava a aeronave na mesma velocidade que a aeronave, só que não era uma aeronave. Por quê? Porque além de não emitir som, ela como se ela conseguisse fazer oscilações tão rápidas que ela conseguia aparecer e desaparecer do lado da aeronave dele em frações de segundo. Isso tornava, né, de acordo com a física,
impossível para alguma coisa, para algum objeto, para alguma aeronave que a gente tenha criação nos dias de hoje, né? Essa agilidade de transmudar de um lado para o outro. Então foi isso que ele explicou, e isso também não aparecia na tela do radar dele. Então o que tornava, porque se fosse uma outra aeronave, isso com certeza apareceria na tela do radar, e isso não estava aparecendo. Então é o que evidenciou aí que seria talvez a aparição de algum OVNI ou algum objeto voador não identificado. Fantástico, fantástico. Mas procurem na internet a história do Osiris Silva. É muito interessante a história dele. Bom, vamos agora para o caso... Nós estamos em Andradas, no sul de Minas. O Estúdio 46 é aqui em Andradas, no sul de Minas. No sul de Minas nós temos a cidade de Varginha, que ficou conhecido como a cidade do ET. Mas por quê? Aí tem uma senhora lá, 2 senhoras, que avistaram o ET. Só que foi tanta pressão em cima delas que elas... tem problemas, procuraram psicólogos e não dão mais entrevista para ninguém. E o Cristiano conseguiu entrevista com elas. Inclusive, você foi lá no terreno onde apareceu o ET. Sim, exatamente. Você viu o ET? Lá. Não viu o ET. Não viu o ET. Vamos ver a entrevista exclusiva, direto. Inclusive, o Cristiano entrou no terreno. Ninguém entra lá. O Cristiano entrou no terreno onde apareceu o ET de Varginha. Então, estava eu, a Liliana e a Valquíria, passando no terreno do Jardim Andere, eram umas 4 horas da tarde. Aí avistamos uma coisa muito estranha no muro. E aí corremos, né, eu e elas, nossa, desesperadamente. Eu acompanhei o caso Varginha praticamente desde o começo da história. Em janeiro de 96, eu era jornalista, repórter da sucursal sul do jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Portanto, eu tenho convicção, pelo menos até agora, de que viram sim algo que para elas era desconhecido, inexplicável. Agora, o que foi que viram? Não tenho a mínima ideia. E a Kátia, inclusive, aparece novamente com uma entrevista. Nós vamos acompanhar mais uma parte desse vídeo documentário com a moça que avistou realmente o ET de Varginha. Vamos acompanhar. Constituído para elas uma criatura estranha? Ele estava agachado, ele era marrom, com os olhos muito assim estalados e passava assim muito medo para nós. E assim, muito estranho, uma coisa que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Já são 16 anos, mas nesses anos todos, eu particularmente não vi nenhuma prova evidente que levasse eu a acreditar que são seres extraterrestres. E na época, assim, teve um pessoal que veio de preto, atrás da Luísa, e comentaram assim, foram 4 rapazes num carro, e tinha um tradutor, né, para falar, para passar para as meninas que era para... O que eles queriam que as meninas fizessem. E aí pediram para elas não falarem, para elas não comentarem, que ele ia dar um dinheiro para elas. O caso de Varginha foi noticiado pela mídia durante muito tempo. Jornalistas que vivenciaram a cobertura lembram das dificuldades em obter informações, tanto da ESA, Escola de Sargento das Armas, quanto de outras instituições. Na época, a Escola de Sargentos das Armas foi apontada como o local no qual os corpos de 2 supostos extraterrestres teriam sido levados. Então tá aí, ET de Varginha. Parou o Brasil, parou o mundo, foi notícia do... Inclusive mudou a economia de Varginha. Você vai lá, eles adoram hoje o ET, né? Leva turistas para Varginha até hoje. Cristiano Ranzani, você, depois desse vídeo documentário, qual é a sua visão? Você acredita ou não em ETs? Existe vida fora do planeta Terra ou só estamos sozinhos nesse universo gigante? Elias, eu sempre digo o seguinte, que o universo ele é tão grande, né, e a dimensão que a gente tem de universo talvez seja tão limitada na nossa mente que a gente não pode afirmar ou deixar de afirmar que existe vida, seja ela qual for, fora do planeta. A questão de vida inteligente fora do planeta, talvez eu seja um pouco cético em acreditar ou não, porque como nós, eu acho que talvez acho que nós somos obra-prima de Deus, como nós, imagem e semelhança de Deus, eu acredito que exista
apenas o homem. Porém, vida não é tudo aquilo que seja, né, na nossa forma. A exobiologia, outros tipos de vida, com certeza, como defendido aí pelo cientista Marcos Pontes e pela cientista astrofísica do laboratório de Itajubá, com certeza pode existir, né, essa variação de vida. E eu, assim, particularmente, nunca tive nenhuma visão, nenhum avistamento, nada que me fizesse pensar ao contrário sobre vida. Mas a gente não pode também descartar a possibilidade de todos aqueles que já avistaram e que estão aí dando seus depoimentos. Então eu acho que isso aí é uma questão muito particular, né, sobre vida extraterrestre. Mas eu acredito que deva existir, né? Talvez não na mesma forma como nós somos humanos, mas assim, eu acredito que pode existir uma vida que não seja, uma vida que seja fora do nosso planeta Terra. Para você que está no Facebook, olha, curta a nossa página, tanto o Estúdio 46 como o Revista Andradas. Nós estamos transmitindo ao vivo, hoje é sabadão, nós estamos gravando para o YouTube e ao vivo para o Facebook, são 16 horas e 45 minutos. Para você que está no YouTube, inscreva-se no canal Estúdio 46 no YouTube. Nós estamos chegando a 500 mil visualizações no canal, ou seja, 500 mil de pessoas assistindo o Estúdio 46, que sai daqui de Andradas, no sul de minha cidadezinha com 40 mil habitantes. Estamos com 3 mil, quase 3 mil inscritos e 500 mil visualizações. É incrível, obrigado aí a todos que acompanham o nosso canal. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no canal, tem o nosso podcast Veja Isso Agora. O Cristiano veio aqui conhecer o estúdio, falou que estava legal, mudou, tá parecendo um talk show agora, Cristiano. Com certeza, vocês estão de parabéns, viu? Estúdio 46 aí na pessoa sua, né, e da sua esposa, da Mariane, estão de parabéns pela produção, tá show. Parecendo, realmente estou sentindo que eu estou quase no Jô Soares. Aliás, o Estúdio 46 já fez um convite aqui informal ao Cristiano para lançar o podcast dele, né? Todo sábado, aí você dá ideias aí, já comente, né? Qual vai ser o nome legal para o podcast do Cristiano. Se quer que ele continue falando sobre UFOs, se ele fala sobre economia, porque ele entende tudo, trabalha no banco, né? Aí é onde nós devemos investir o nosso rico dinheirinho. Ou então, se ele fala agora sobre leis, que um menino vai virar advogado. Como o pessoal fala, um advogado. Um advogado. Né? Um advogado. E você quer se especializar em quê, Cristiano, na advocacia? Então, eu gosto muito da área da MP, né, que é o Ministério Público. Então, é uma área que chama muito minha atenção. Eu acho uma atuação incrível, né, essa instituição, né. Ela não faz parte do contexto judiciário, né, igual por exemplo, juízes, direitos, embargadores, mas o Ministério Público é um sistema que ele fiscaliza o judiciário e ele trabalha em prol da sociedade. Então, acho que esse trabalho que ele faz em prol da sociedade chama muito minha atenção, sabe? Eu acho que... Para chegar lá tem que ser advogado, depois tem que fazer uma prova? Existe uma prova? Tem concurso? Sim, são concursos, né? O Ministério Público ele exige um processo por concursos públicos, né? E que não são nada fáceis, né? São bem difíceis. O Cristiano é inteligente, ele tem capacidade. Obrigado. São concursos difíceis, mas eu acho que é o que tem que ser mesmo, assim que tem que ser, porque eu acho que o profissional que tem esse dever, né, de representar a sociedade, ele tem que ser uma pessoa gabaritada mesmo. Então, por isso que os concursos eles exigem muito mesmo profissional. Tá certo isso. Cristiano Ranzani foi o nosso grande convidado especial aqui no Estúdio 46 sobre um assunto super legal que é ufologia. Tava lá escondido, não pode, gente, um documentário desse aqui, ó, que ele conseguiu entrevistas com Marcos Pontes. O pessoal tem que saber que existe isso e a gente tem que valorizar os profissionais verdadeiros de porque tem um monte de gente, hoje todo mundo faz vidinho, tudo, mas tem gente que às vezes está escondido, que são, olha, de cair o queixo. É o caso aqui do Cristiano Ranzani, da Letícia Marciano e da Evelyn, né? Da Evelyn. Que fez a Evelyn é de Poços de Caldas, a Letícia Marciano de Mococa, pessoal fantástico que ajudou a fazer esse vídeo documentário. E aí teve um cara que
cometeu uma gafe e fez uma entrevista com o Osiris, que eu vou levar essa gafe pro resto da minha vida, mas não vou me esquecer, porque é interessante. Obrigado, Cristiano. Valeu pela participação aqui no Veja Isso Agora. Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço aí, fiquei muito lisonjeado de poder fazer parte aí do seu Estúdio 46, dessa entrevista, agradecer mesmo e tamo aí, o que precisar, a gente é parceiro desde sempre, né, Elias? Amizade desde sempre, pode contar com a gente aí. É isso aí, gente. Forte abraço para você e nós voltaremos na próxima semana com mais entrevistas, sempre na página Estúdio 46 no Facebook ou a Revista Andradas ou Estúdio 46, é ao vivo. E na quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no YouTube. Forte abraço para você e até a próxima. Lembrando, existem muitas coisas escondidas nesse universo gigante que a vossa van filosofia possa explicar. Muito segredo entre o céu e a terra. Abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.